Olá, sejam bem-vindos à primeira unidade. Essa videoaula tem como tema a nova qualidade das relações entre o rural e o urbano e suas implicações para o planejamento e para as políticas públicas. O argumento principal desta primeira unidade é que os tempos atuais representam uma nova etapa na evolução das relações entre o rural e o urbano. Nessa nova etapa, sai de cena o paradigma que orientou os estudos e as políticas ao longo do século XX, cuja principal marca era a separação e até mesmo a oposição entre esses dois espaços. Saem de cena os paradigmas que se apoiavam na dicotomia entre o rural e o urbano, e no século XXI, as novas abordagens vão partir justamente da complementaridade e da interdependência entre esses dois espaços. O não reconhecimento dessa nova condição tem uma consequência clara, que é o descolamento entre as instituições e as políticas de um lado, e as tendências que respondem pela estrutura e pela dinâmica dos espaços urbanos e rurais de outro. O resultado, como não poderia deixar de ser, se traduz em baixa eficiência do gasto público e dos investimentos, e na decorrente fragmentação e precarização de ambos os polos, tanto o urbano como o rural. E isso tem sérias implicações, tanto para a coesão social das várias regiões, como também para a contribuição que elas poderiam dar para o desenvolvimento do país. Esse argumento principal se desdobra em duas ideias importantes. A primeira diz respeito ao que se poderia considerar, então, o que é rural e o que é urbano no início desse século XXI. A segunda diz respeito à condição dos espaços rurais e urbanos, especificamente no Brasil. Inicialmente, nós vamos nos concentrar na primeira dessas questões, e assim enfatizar o que muda exatamente na qualidade das relações entre o rural e o urbano nos tempos atuais. As ideias de rural e de urbano são similares a tantas outras que só existem numa relação direta com o seu par oposto, mais ou menos como o que acontece com o masculino e o feminino, com o sagrado, o profano, com a pobreza e com a riqueza. Para pensar os termos da relação entre esses dois polos, a primeira dificuldade que se impõe é justamente a sua própria delimitação. Em geral, se define os espaços rurais como aqueles onde se realiza a agricultura. O problema é que isso corresponde cada vez menos à verdade, porque os habitantes de áreas rurais se dedicam a uma variedade de atividades. E mesmo entre as famílias de agricultores, é cada vez mais comum encontrar pessoas que trabalham também em atividades urbanas. Um filho que trabalha no comércio, uma filha que é professora, por exemplo. E essas pessoas fazem deslocamentos cotidianos entre a residência, no rural, e o lugar de trabalho e de estudo, na área urbana próxima. O inverso também é verdadeiro. É o caso de famílias que vivem nas áreas urbanas e nas quais um ou mais de seus membros se deslocam diariamente para trabalhar no sítio ou no lote situado na área rural. Se não é a agricultura, o que define a ruralidade, então? De acordo com a teoria social, 3 são as dimensões fundamentais que permitem definir a ruralidade. E por aí se pode também, por oposição, definir a urbanidade. A primeira característica definidora dos espaços rurais seria a proximidade com a natureza. Claro que na cidade e no urbano a natureza também está presente, mas no rural essa presença é mais forte. A própria palavra rural vem de rústico. É razoável supor, então, que quanto mais artificializado é um espaço, mais distante da rusticidade e da proximidade com a natureza ele está. Uma cidade é um espaço mais artificializado do que uma área rural. É, portanto, uma paisagem mais alterada pela construção e pela ação humana. Enquanto no rural, mesmo que se considere que uma plantação também é algo artificialmente criado, ainda ali a presença da natureza e dos seus ciclos vai ser mais presente e organizadora da experiência de quem vive ou passa por esse local, por essa paisagem. A segunda característica importante é justamente a ligação com as cidades. Toda a área rural depende das cidades para satisfazer parte das suas necessidades, como acesso a bens e serviços, e também é o caso do acesso a mercados. A terceira e última característica é a baixa densidade populacional das áreas rurais e o tamanho reduzido das suas populações. Porque isso se traduz numa vida social marcada pelo interconhecimento e pelas relações de proximidade entre as pessoas. Na cidade e no urbano, diferente disso, prevalecem relações impessoais, justamente por conta da alta densidade populacional e do grande número de pessoas. O que muda nessa nova etapa da história é o conteúdo social e a qualidade da articulação entre essas 3 instâncias que distinguem o rural e o urbano. No que diz respeito à proximidade com a natureza, os recursos naturais,
que antes eram voltados somente para a produção de bens primários, para a agropecuária, são agora crescentemente objeto de novas formas de uso social, com destaque para a conservação da biodiversidade, o aproveitamento do potencial paisagístico relacionado a isso e também a busca por fontes renováveis de energia. Isso cria uma situação nova, inclusive com a atração de investimentos e de populações urbanas, em busca de segundas residências, ou mesmo fazendo do rural a sua residência principal. Pois agora, com a internet e com melhores vias de acesso, é possível morar no rural e ter uma vida profissional ou social no urbano. No entorno das grandes metrópoles isso é muito comum, e isso tem consequências sérias para o planejamento das áreas urbanas e rurais e mesmo para as políticas habitacionais. Quanto à relação com as cidades, os espaços rurais têm deixado de ser meros exportadores de bens primários, para dar lugar a uma cada vez maior diversificação e integração intersetorial das suas economias. E isso faz arrefecer, em alguns casos até inverte, o sentido demográfico e de transferência de rendas que vigorava no momento anterior. As relações interpessoais, finalmente, deixam de se apoiar numa relativa homogeneidade e isolamento. Elas passam a se estruturar a partir de uma crescente individuação e heterogeneização. Os habitantes do rural vão se tornando cada vez mais parecidos com os cidadãos urbanos, com hábitos de consumo e com necessidades que são também cada vez mais parecidas. Não faz mais sentido, então, pensar o rural como lugar exclusivamente da precariedade. As áreas rurais vão demandando, então, cada vez mais uma infraestrutura similar, não necessariamente igual, àquela encontrada nas áreas urbanas, como o calçamento das vias, iluminação, acesso à energia, internet, sem que necessariamente elas tenham que passar a ser consideradas áreas urbanas. Aí está um desafio, porque de acordo com os marcos legais brasileiros, que foram formulados no período anterior a essas grandes transformações, quando há a presença de alguns desses equipamentos, as áreas rurais podem simplesmente passar a ser consideradas áreas urbanas. O problema é que isso implica em mudanças nas formas de uso do solo, que podem então favorecer o maior parcelamento e, com isso, a perda das características rurais. É por isso que muitos autores vêm afirmando que seria preciso mudar a forma de se definir legalmente o que é rural e o que é urbano no Brasil. Um exemplo disso são os trabalhos pioneiros do economista José Heri da Veiga, que no final dos anos 90 destacou que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde o rural e o urbano são definidos nos limites internos de um mesmo município. Na maior parte dos países, diferente disso, é mais comum se falar em regiões de características urbanas ou regiões de características rurais. Isso implicaria usar medidas e marcos legais bem diferentes daqueles que nós usamos hoje. Ele chega a citar, inclusive, como exemplo, o município gaúcho de União da Serra, uma cidade na qual o censo demográfico de 2000 só havia encontrado 18 habitantes. De um total de 5.507 sedes de município no Brasil, em 2000, havia 1.176 com menos de 2.000 habitantes. 3.887 tinham menos de 10.000 e 4.642 dessas cidades tinham menos de 20.000 habitantes. Todas elas com um estatuto legal de cidade idêntico àquele que é atribuído às regiões metropolitanas ou a destacados centros urbanos regionais. Dessa distorção surge uma conveniência de critério, que diz respeito ao grau de urbanização do país. De acordo com esses critérios, então, o país teria em torno de 81,2% de população urbana em 2000, e esse número estaria próximo dos 84% em 2010. Então, como poderia ser definido o que é rural e o que é urbano? Uma das formas mais aceitas se apoia em uma combinação de critérios: densidade populacional, tamanho da população e localização. Segundo essa forma, segundo esses três critérios, regiões ou territórios rurais seriam aqueles nos quais há baixa densidade populacional e a presença de pequenos municípios. No outro extremo, seriam inequivocamente urbanas as regiões ou territórios marcados por grandes cidades ou pela existência de aglomerações urbanas, metropolitanas ou não. E uma situação intermediária seria formada por regiões onde há baixa densidade populacional, mas com a existência de pelo menos um centro urbano de médio porte. De acordo com essa caracterização, adotada, por exemplo, pela OCDE, a população rural brasileira saltaria dos oficiais 16% atuais para nada menos do que o dobro disso. Isto é, 1 em cada 3 brasileiros poderia ser considerado habitante de regiões com características rurais. Com a vantagem de que aí se poderia então planejar essas áreas rurais em conjunto com as sedes dos municípios ou dos centros urbanos aos quais elas estão ligadas.
Esta é a segunda ideia importante que se desdobra do argumento central dessa unidade. Quando pensamos o rural em relação com o urbano, e não como o seu contrário, como se faz hoje em dia, a dimensão quantitativa e qualitativa dessas áreas muda significativamente. Em tempos de mudanças climáticas, de expansão das possibilidades humanas, de aproximação dos mercados de bens culturais, as políticas públicas precisam acompanhar esses novos fluxos. E isso vale para a política rural, para a política urbana e, claro, para a política habitacional. Na comunidade dos planejadores e gestores urbanos, a problemática da fronteira entre o rural e o urbano tem resultado numa polêmica cujo foco está, em certa medida, equivocado. Ela tem se concentrado em torno do que deve ser considerado solo urbano e quando ou em que situações deve ser feita a regularização de áreas sob esse estatuto, para, dessa forma, passar a se tratar de um espaço sob jurisdição do poder público municipal. Essa é uma visão desde o urbano que traz para o controle do poder público municipal áreas que anteriormente eram classificadas como rurais. Mas não é um enfoque apoiado nas interdependências entre espaços rurais e urbanos. Ao contrário, você resolve o problema suprimindo um desses dois polos, nesse caso, o rural, artificialmente transformando esse espaço rural em espaço urbano. Um episódio recente é emblemático, desse tipo de dificuldade. Os gestores públicos de uma grande cidade estavam preocupados em como se comportar diante da contínua expansão da mancha urbana e, consequentemente, com a supressão de áreas rurais que precisariam ser preservadas assim, de forma a garantir alguma daquelas funções já mencionadas. Novas moradias se instituíam nas franjas da mancha urbana. Os moradores passavam, então, a reivindicar acesso à infraestrutura, como energia elétrica, saneamento, iluminação, asfalto. Ao prover esses serviços, o poder público alterava os atributos do espaço, conferindo a esse espaço características que a legislação classifica, então, como urbanas. E, para prover esses serviços, criava-se também a justificativa de estender o perímetro urbano, de maneira a poder cobrar o IPTU que permitisse custear aqueles investimentos. Qual era o resultado? Diminuição da área rural e expansão da mancha urbana. Mas qual seria a saída, então? Quando foi questionado sobre como reagir a um dilema como esse, um urbanista teria dito: se você não quer estimular a extensão da mancha urbana, então é simples, basta não expandir a infraestrutura para essas áreas. No dia seguinte, quando foi questionado sobre se essa seria uma solução razoável, um outro especialista, desta vez da comunidade dos estudos rurais, respondeu algo mais ou menos assim: essa poderia ser uma solução razoável para a preocupação de contenção da expansão da mancha urbana, mas seria algo totalmente condenável do ponto de vista dos interesses da população que vive ali. Porque para viver em áreas rurais é necessário ser um cidadão de segunda categoria, sem internet, sem iluminação pública, sem energia elétrica ou sem boas vias de acesso? No rural do século XXI, isso não faz nenhum sentido. Por um lado, tem razão o urbanista, que deu a primeira resposta, pois a simples extensão da infraestrutura tipicamente urbana, que segue os padrões de adensamento e distribuição de equipamentos públicos específicos, isso cria um incentivo para a valorização dos terrenos, para a especulação imobiliária e para a potencial conversão do espaço, mudando os seus usos. Mas, por outro lado, também tem razão o especialista em temas rurais, porque o maior incentivo para que a população rural abandone as suas áreas e venda os seus terrenos a especuladores tem sido justamente a falta de infraestrutura. Em muitos municípios interioranos, a expansão da infraestrutura foi fator de retenção da população rural original, mantendo então as suas características, e não o contrário. Se esse tipo de viés acomete planejadores urbanos, da parte dos planejadores e gestores mais vinculados a temas rurais, também há um viés, muitas vezes em sentido oposto. Em síntese, nós poderíamos dizer que não há uma visão territorial, apoiada justamente nas interdependências entre o rural e o urbano, sendo posta em funcionamento no campo do planejamento e da gestão urbana e metropolitana, nem tampouco do planejamento e gestão do desenvolvimento rural. Aonde está a chave, então? De partida, é necessário reconhecer que não existem balas de prata, isto é, soluções únicas que colocarão o problema em bons termos, como muitas vezes se espera de temas como a regularização fundiária por parte dos planejadores urbanos ou a agroecologia, como é reivindicado por parte dos planejadores rurais. É necessário admitir que para problemas complexos são necessárias respostas igualmente complexas. Na próxima aula, trataremos um pouco disso a partir do tema da produção do espaço urbano e da política habitacional nas cidades.
Até lá.